Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Começando então este vídeo com alguns pequenos recados. Primeiro eu gostaria de dizer que nunca é demais agradecer vocês pela força que vocês têm dado ao meu livro Usufruto de Demônios, que tem vendido muito bem até hoje. Estamos preparando aí uma segunda edição com capa dura para logo. Para quem não adquiriu ainda, eu sempre deixo o link nos comentários ou então basta entrar em contato diretamente comigo. Gostaria de dizer também que em setembro foram publicados 4 minicontos que eu escrevi, 4 minicontos inéditos no jornal Rascunho. O jornal Rascunho é hoje e há algum tempo o maior jornal de literatura do país. Se vocês puderem, deem também uma conferida nesses 4 minicontos. Está à venda a antologia de contos que é resultado da primeira chamada Acontece nos Livros e Ofícios Terrestres. Se você puder comprar, vocês irão nos ajudar muito. Eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu quero recomendar este aqui, A Ordem Interior do Mundo, que é um livro de Franklin Carvalho que foi lançado pela editora Sete Letras no ano de 2020. Este livro aqui venceu o Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia no ano de 2019. Franklin Carvalho é um escritor com diversas premiações no currículo. E eu posso citar 2 aqui, o Prêmio Sesc de Literatura e o Prêmio São Paulo, os dois dos maiores prêmios de literatura no país. E eu sou fã da obra do Franklin Carvalho, porque ele é um escritor que dá muito valor à linguagem, e isso eu valorizo muito. Ele trabalha a linguagem de uma forma que eu admiro demais. Ele sabe usar muito bem, no momento certo, as figuras de linguagem, todas as figuras de linguagem, sabe trazer um regionalismo novo, diferente para o texto dele, sabe construir personagens como poucos escritores brasileiros sabem. Este livro aqui traz 8 contos ambientados no interior, em pequenas cidades do sertão. E os personagens, esses personagens que transitam pela obra de Franklin, questionam a ordem estabelecida, questionam a tradição, se metem em conflitos muito humanos, conflitos que todos nós temos em certa medida. Eu vou ler em outro vídeo um conto deste livro que eu gosto muito, intitulado A Vida Inteira, My Mistake, para que vocês conheçam a linguagem de Franklin Carvalho e a literatura dele também. Não percam, não deixem de assistir, vale demais a pena. Continuando a série de clássicos da literatura brasileira, hoje eu falo sobre esse livro aqui, Feliz Ano Novo, um livro do escritor Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo, este é o título do livro de Rubem Fonseca, editado pela Arte Nova em 1975. Esta edição aqui que eu tenho, o Rubem Fonseca autografou para mim em 2008, é a primeira edição. Durante alguns anos eu me correspondi com Rubem Fonseca e tudo começou quando um dia eu encontrei em alguma feira, em algum lugar, e ele autografou uma primeira edição para mim do livro de contos Lúcia McCartney. Eu tinha essa primeira edição, mostrei a ele, ele autografou e depois ele se interessou por isso e fui enviando a ele outras primeiras edições. E nós fomos trocando cartas. Foi um período para mim bem interessante, esse período em que eu me correspondi com Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, então, foi um escritor mineiro. Ele nasceu em Juiz de Fora e morreu no Rio de Janeiro em 2020. Ele nasceu em 1925.
Ele tem livros emblemáticos de nossa literatura, como O Caso Morel, A Grande Arte, Lúcia Macartney, Os Prisioneiros, entre vários outros. Rubem Fonseca ganhou o Prêmio Camões em 2003, que é o principal prêmio em língua portuguesa. Mas ganhou inúmeros outros também, como o Jabuti e o Casa das Américas. Para dar o contexto da publicação deste livro aqui, que foi editado em 75, o país estava em plena ditadura militar e a obra foi proibida de circular em 1976. O motivo da proibição foi a violência extrema que alguns contos trazem, né? Principalmente o conto Feliz Ano Novo. Não era salutar naquela época que o povo imaginasse que esse tipo de violência fosse possível em nosso país. Então, o livro foi censurado e foi proibido de ser vendido. Foi liberado em 1985, após Rubem Fonseca ganhar uma ação na justiça contra o Estado, e reeditado apenas em 1989 pela Companhia das Letras. O livro traz 15 contos e o ponto central desta obra aqui é trazer para a literatura brasileira a polarização, o paradoxo, a contradição, a violência, principalmente a respeito, né, da sociedade daquela época. Rubem Fonseca trouxe personagens que até então eram marginalizados. O conto que abre o livro é intitulado Feliz Ano Novo. Nesse conto, um narrador que não sabemos o nome conversa com o companheiro Pereba em uma casa no subúrbio na véspera do Ano Novo. Chega então Zequinha e esses três personagens, durante a conversa, começam a planejar um assalto a uma casa chique. Um assalto que vai ser feito com umas armas que o colega Lambreta deixou na vizinha uma senhora. Então, essas armas estão aos cuidados do narrador, e com elas, Lambreta pretende assaltar um banco no início do próximo ano. A violência com que esses três cometem, então, o assalto a essa casa de ricos é muito explícita e muito chocante. É clara a revolta dos três contra a diferença de classes. Em vários momentos, eles ironizam a esperteza dos donos da casa que tentam se safar. E isso causa neles apenas uma revolta maior ainda. O conto é narrado, então, como eu já disse, em primeira pessoa. O narrador, então, ele dá voz aos seus amigos, né? Ele deixa os amigos falarem, e Rubem Fonseca traz ao conto a linguagem da periferia, uma linguagem diferente. Ele faz isso de forma muito competente. A linguagem é carregada de gírias, de palavrões, ao mesmo tempo simples e carregada, muito carregada de significados, carregada de efeitos de revolta, de cultura, traz muito da cultura deles, da periferia, e é uma linguagem, claro, também carregada de violência. O segundo conto é um pouco mais leve, para dar uma quebrada, talvez, no tom de extrema violência do primeiro conto. Mas há outras violências também, nesta segunda narrativa, que é intitulada Corações Solitários. Neste conto, um jornalista policial vai trabalhar em um jornal. E esse jornal ele é publicado para mulheres da classe C. A contradição é escancarada quando nós ficamos sabendo, nós leitores ficamos sabendo, que todos os funcionários deste jornal são homens que adotam nomes femininos. Apesar de terem, os funcionários, o próprio jornal, como objetivo alcançar esta mulher da classe C, eles acabam descobrindo que o público leitor do jornal é formado por homens da classe B, que é uma ironia maior, mas isso é esperado, é lógico. Como é que homens poderiam saber escrever sobre mulheres e para mulheres? É claro que o público deles teria de ser de pessoas como eles.
O terceiro conto, intitulado Abril no Rio, em 1970, é um dos contos sobre futebol mais bem escritos da literatura brasileira. Nesta narrativa, neste conto, um jogador amador, um cara pobre, órfão, vê no futebol a única chance de sair daquela vida de pobreza, de se dar bem na vida. Corre um boato que um olheiro vai estar na partida que ele vai jogar. E ele precisa jogar muito bem. Ele precisa que esse olheiro o descubra ali em campo. Ele precisa fugir dessa realidade massacrante. E precisa se tornar alguém rico, alguém famoso. Ele precisa se tornar alguém. É um conto que mostra toda essa falta de perspectiva de um jovem que nasce, que mora na periferia. Toda a violência a que ele se sujeita todos os dias para que consiga sobreviver em uma sociedade extremamente injusta. Estes 3 primeiros contos são contos que eu considero perfeitos. Eles expõem uma sociedade hipócrita, uma sociedade que vende para os cidadãos uma meritocracia que absolutamente não existe. Uma meritocracia de fachada, de cartas marcadas. Eu não vou aqui nesse vídeo falar de todos os contos desta obra de maneira mais detalhada, porque senão o próprio vídeo acaba ficando muito longo. Mas eu vou dar uma pincelada sobre os principais contos desta obra, né? Ou pelo menos aqueles contos que eu mais curto. Neste livro estão os contos Passeio Noturno 1 e Passeio Noturno 2, que ficaram extremamente famosos, né? Nesses contos, um empresário rico, ele sai com o seu carro muito chique para passeios noturnos, passeios após o jantar, e pratica então, durante esses passeios, crimes hediondos. O conto seguinte traz novamente o personagem Mandrake. E eu digo novamente, Mandrake é um detetive melancólico, esperto, machista. E eu digo novamente porque ele foi apresentado inicialmente no livro Lucia McCartney. E o Mandrake ele vai reaparecer no livro A Grande Arte também. Teve até uma série que retratou esse detetive, uma série estrelada pelo ator Marcos Palmeira. O conto Agruras de um Jovem Escritor é um conto muito irônico. Nele, um escritor em início de carreira é premiado por uma tal academia. E aí ele acha que a partir dessa premiação vai chegar de forma muito inevitável, né, a fama. Só que a literatura não traz a ele a fama que ele espera. E daí decorrem várias consequências e ele sempre tentando se dar bem e ficar famoso. Há alguns outros contos que trabalham de novo essa questão da violência, mas esses contos chegam a flertar um pouco com o sobrenatural e com o realismo fantástico ou realismo mágico. Exemplo disso é o conto Nau Catarineta, né, em que um jovem poeta deve dar prosseguimento a uma macabra tradição familiar. Aliás, neste conto, né, o Rubem Fonseca traz um pouco do uso de conhecimento de enciclopédia para ilustrar alguns temas, alguns conceitos, algumas passagens do livro, né? Nesse Nau Catrineta. Mas eu acho que ele soube encaixar muito bem essas passagens didáticas de verbetes. Ele foi muito criticado por isso, porque dizem que são passagens superficiais nos contos, né? Mas eu acho que ao trazer esses verbetes para os contos, ele mostra a superficialidade não dele como narrador, mas dos personagens, a boçalidade, né, desses personagens, a superficialidade, e eu gosto muito disso. O conto intitulado Intestino Grosso fecha essa obra. Nesse conto, um escritor dá uma entrevista a um repórter de uma revista razoavelmente conhecida e expõe também toda a superficialidade, a falsa cultura,
a vaidade dele próprio. É um conto bem atual, que retrata com muita fidelidade esse sentimento de superioridade que os intelectuais têm. Os contos deste livro, de Rubem Fonseca, apresentam personagens sempre em conflito, em oposição a algo. Então, pobreza versus riqueza, machismo versus feminismo, talvez, simplicidade versus intelectualidade, violência versus candura, por que não? Mostrando que a sociedade sabe lidar, né, com os personagens, não sabe muito bem lidar com os personagens que ela própria constrói. A tônica do livro é apresentar ao leitor uma sociedade que o leitor até desconfia que existe, mas nunca presenciou. Uma sociedade que aparentemente está distante da realidade dele, pois é ocultada, é escondida desse leitor. Uma sociedade varrida para debaixo do tapete, mas que é explicitada no livro, né? Varrida para debaixo do tapete em nome da família e dos bons costumes. Uma sociedade hipócrita que resolve os seus próprios problemas, ou os problemas que ela mesma criou de um jeito ou de outro. O leitor desses contos está em transição, digamos assim. Ele não conhece essa realidade da periferia e também não conhece a realidade desse empresário riquíssimo, milionário, superpoderoso. Então, para esse leitor, tudo tem um certo tom de fantasia. Uma fantasia possível, claro, mas ainda assim fantasia. É por isso que Rubem Fonseca apresenta então também esses contos quase fantásticos, quase impossíveis, né? Para de certa forma questionar os limites entre a realidade e a fantasia. É possível que uma turma que realiza um assalto assim tão violento? É possível uma família de canibais em plena cidade? O que mais, então, pode ser possível? O que está sendo escondido de nós? Então, é assim, nesse contexto de repressão, que Rubem Fonseca constrói estes 15 contos, apresentando ao leitor uma realidade possível. São 15 contos que são 15 aulas de como escrever narrativas curtas. Em um vídeo separado, eu vou ler na íntegra o conto Feliz Ano Novo. Então peço que, se possível, vocês não deixem de assistir também este vídeo da leitura. Obrigado então a vocês por assistir este vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Se puderem, compartilhem para tentar fazer estes vídeos chegarem a mais pessoas. Valorize a literatura brasileira, valorizem os escritores brasileiros. A nossa literatura é uma literatura de muita qualidade. Valorizem a nossa literatura. É a literatura que nos representa, é a literatura que espelha a nossa realidade. Muito obrigado.